Neste vídeo, estaremos considerando as respostas do estudo desse fim de semana, de 20 a 26 de fevereiro de 2023. Saudações, amigos! Como estão? Esperamos que tudo esteja indo bem. Agradecemos a sua companhia e damos boas-vindas mais uma vez ao nosso canal Prepare-se Bem para Reuniões. No vídeo de hoje, abordaremos o estudo de número 52 com o tema Ajude outros a perseverar em tempos difíceis. O texto base que iremos usar nessa consideração está em Provérbios capítulo 3 e o versículo 27, que nos diz: Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Essa consideração complementa o estudo que vimos na semana anterior, e hoje nós vamos ver que muitas vezes Jeová usa os seus servos para ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis. E Ele pode usar cada um de nós para ser uma fonte de encorajamento para os irmãos da nossa congregação. Então, vamos ver como Jeová pode nos usar e que coisas podemos fazer quando outros precisam de ajuda, ao lidarem com o surto de doenças, desastres naturais e a perseguição. Começando a nossa consideração, vamos então aqui ao parágrafo de número 1, que pergunta: como Jeová muitas vezes responde às orações de seus servos? Bom, não importa se somos anciãos, servos ministeriais, pioneiros ou bons publicadores. Quando nós amamos a Jeová de coração e pedimos a ajuda dele, Jeová usa os anciãos e outros irmãos fiéis para se tornar uma fonte de grande consolo para cada um de nós. Portanto, nós temos o privilégio de poder ser uma resposta às orações de nossos irmãos. A nossa experiência, o nosso ouvido e a nossa boa conversa espiritual pode ajudar e encorajar os nossos irmãos quando passarmos por situações difíceis. Nesse artigo, abordaremos 3 delas: um surto de doença, um desastre natural ou a perseguição. Agora, no parágrafo de número 2, nós vamos começar a analisar o primeiro subtítulo: Ajude outros quando houver um surto de doença. A pergunta desse parágrafo é: por que pode ser um desafio ajudar outros durante um surto de uma doença? Pode ser difícil porque pode ser que nós queiramos ter contato com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas pode não ser seguro fazer isso. Nós temos em nossa mente algo bem recente no que diz respeito à pandemia da Covid-19, pois embora quiséssemos estar presentes na vida de nossos irmãos e familiares, não era seguro estar convivendo com pessoas que teriam outros contatos com outras pessoas e que poderiam trazer contaminação. Talvez você tenha que convidar alguém que esteja passando por um problema financeiro para tomar uma refeição com a sua família. Ou pode ser que alguém da sua própria família esteja doente. Mas em situações como essa, com certeza, nós queremos continuar a ajudar os nossos irmãos. E Jeová fica muito feliz quando fazemos o que está possível em nosso poder fazer. Assim, o que cada um de nós pode fazer para ajudar outros quando houver um surto de doença? O parágrafo 3
nos pergunta o que os anciãos podem fazer. Bom, um primeiro esforço é conhecer bem os irmãos da congregação. Isso inclui passar tempo com eles para descobrir como cada um se sente em relação aos diferentes problemas de suas vidas. Isso pode ser feito através do serviço de pregação, em uma conversa descontraída, no serviço de pregação, ou até mesmo antes ou depois das reuniões. Ao fazer isso, os anciãos estão agindo de acordo com Jeremias 23:4, onde diz que haveria ovelhas que seriam pastoreadas, e o resultado, elas não teriam mais medo, nem ficariam apavoradas, e nenhuma delas se perderá. O que então nós podemos aprender com o exemplo dos anciãos da congregação de Daisy? Essa irmã, que foi citada no estudo anterior, disse que os anciãos do seu grupo de campo sempre saíam com ela e com outros irmãos na congregação, e também passavam tempo com eles em outras ocasiões. Assim, foi mais fácil para os anciãos ajudarem Daisy durante a pandemia e quando alguns parentes dela, infelizmente, perderam a vida por causa da Covid. Então, qual é a lição? Se você é ancião e tem muitas responsabilidades, lembre-se de Jeremias 23:4. É necessário passar tempo com os irmãos e conhecê-los bem. Agora, no parágrafo 4, nós temos a seguinte pergunta: por que os anciãos conseguiram ajudar Daisy e o que todos os anciãos podem aprender com isso? A nossa irmã Daisy, que foi cuidada pelos anciãos, disse o seguinte: como ela já via os seus anciãos como amigos, foi mais fácil contar a eles as suas preocupações e como estava se sentindo. Então, os anciãos da congregação de Daisy conseguiram a ajudar porque, antes de surgir uma situação difícil, eles já estavam presentes em sua vida. Eles já estavam pastoreando os irmãos de sua congregação por passar tempo com eles e se tornar um amigo achegado. Quando fazemos isso, mesmo antes de uma situação desafiadora, podemos nos tornar amigos deles. E caso surja uma situação de doença, podemos manter contato de outras formas. Como? Por enviar uma mensagem de texto, uma mensagem de WhatsApp ou até mesmo telefonar. Os textos que esses irmãos leram tocaram o coração de Daisy, ainda que ela soubesse esses mesmos textos de cor e salteado. Então, a lição? Antes de surgir uma situação difícil, torne-se amigos dos irmãos. E caso ocorra alguma coisa que impeça o contato físico, mantenha contato de outras formas. Seguindo adiante, agora no parágrafo 5, a pergunta que temos é: como os anciãos podem descobrir o que os irmãos estão precisando e como podem ser de ajuda? O texto base é Provérbios 20, versículo 5, que diz que os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Então, à base desse versículo, os anciãos podem usar perguntas de ponto de vista, mas sem ser invasivos, invadindo a privacidade dos irmãos. Perguntas tais como: será que eles têm alimento suficiente, remédios e outras coisas necessárias para enfrentar essa situação? Existe o risco de perderem um emprego
ou não terem onde morar? Será que eles podem pedir ajuda com algum auxílio do governo? Essas perguntas podem servir de inspiração para que os anciãos consigam realmente ser de ajuda a esses irmãos. No caso de Daisy, ela recebeu ajuda material dos irmãos, mas o que mais a ajudou a passar por esses momentos difíceis foi o apoio espiritual e emocional que ela recebeu dos anciãos de sua congregação. Veja o que ela disse: os anciãos tiravam tempo para orar comigo. Eu não me lembro exatamente o que eles disseram, mas eu me lembro de como as suas palavras a afetaram, como ela se sentiu. Então ela disse que era como se Jeová estivesse dizendo para mim: você não está sozinho. Então, nesse parágrafo, vimos o que os anciãos podem fazer. Agora, no parágrafo 6, veremos o que todos na congregação podemos fazer por esses irmãos. A pergunta do parágrafo 6 é: como todos na congregação podem ajudar os irmãos? Bom, é bem verdade que a principal responsabilidade de pastorear o rebanho é dos anciãos, mas Jeová quer que ajudemos e encorajemos uns aos outros. Então, como podemos ajudar esses irmãos? Por exemplo, se existir alguém doente na nossa congregação, desde que possamos ajudá-lo, não importa a idade. O parágrafo cita o exemplo de uma criança que pode enviar um cartão ou fazer um desenho para animar esse irmão, do desenho de sua esperança de como será a vida no paraíso. À medida em que vamos crescendo, um jovem, por exemplo, pode ajudar esse irmão que está doente por fazer compras ou qualquer coisa para ajudar alguém na congregação que esteja precisando. Ou talvez a nossa família possa preparar uma refeição para quem está doente e deixar na sua casa. Mas durante um surto de doença, todos nós na congregação precisamos de encorajamento. Então, podemos ficar um pouco antes ou um pouco depois das reuniões para conversar com os nossos irmãos, seja pela internet ou pessoalmente. Além disso, é bom lembrar que os anciãos também precisam ser encorajados. E aqui nós temos uma gravura, né? Nós vemos que um irmão idoso, doente, está em sua casa, assistindo às reuniões, mas ele não deixou que a sua limitação o impedisse de ser uma fonte de encorajamento para todos na congregação. Assim, ao participar dando seus comentários, mesmo por videoconferência, esse irmão encoraja não só o dirigente da revista A Sentinela, mas a todos os irmãos em sua congregação. É bem verdade que ficamos felizes ao ouvir os comentários de outros irmãos. Já aqui no parágrafo 7, veremos uma outra ajuda que podemos dar em uma situação diferente. Ajude quando acontecer um desastre. Parágrafo 7. Como um desastre pode afetar a vida de alguém? Um desastre natural, como por exemplo um incêndio, ou um terremoto, um tsunami, pode mudar a vida de a pessoa de uma hora para outra. Além de perder os seus bens, como por exemplo dinheiro, carro, casa, ela pode perder ainda pessoas que amam. Infelizmente, as tragédias não estão imunes porque nós servimos a Jeová. Assim, o que nós
podemos fazer para ajudar os nossos irmãos? Primeiramente, vejamos no parágrafo 8 o que os anciãos podem fazer. A pergunta é: como os anciãos e os chefes de família podem se preparar para um desastre? Os anciãos podem ajudar os irmãos de sua congregação a se preparar antes de um desastre acontecer. Como eles podem fazer isso? Por garantir que todos na congregação saibam o que fazer para ficar seguros e como entrar em contato com os anciãos. Novamente, temos o exemplo da irmã Margaret, que também foi citada no artigo anterior. Ela disse que, em uma reunião, na parte de necessidades locais, os anciãos avisaram que poderia haver o risco de incêndios na região dela. E também disseram que, caso as autoridades as mandassem sair de casa, deveriam sair imediatamente. Então, Margarete reconheceu que essas informações vieram na hora certa, porque 5 semanas depois começou um grande incêndio. Além dos anciãos, o parágrafo também pergunta o que os chefes de família podem fazer para preparar a sua pequena congregação, que é o que as nossas famílias são, para um desastre. Podemos aproveitar ou dedicar uma noite de adoração em família para considerar os possíveis desastres que podem ocorrer em nossa região e considerar o que cada um na casa pode fazer nessas situações. Se estivermos preparados, vai ser mais fácil manter a calma durante uma situação de risco. O parágrafo 9 pergunta: como os anciãos podem se organizar antes e depois de um desastre? Aqui fala para aqueles que são superintendentes de grupo e também para os seus ajudantes. É interessante, na verdade necessário, que haja sempre uma lista atualizada com os contatos dos irmãos do seu grupo. Não devemos esperar que uma tragédia aconteça para fazermos isso. E agora, se um desastre acontecer, entre em contato com todos os publicadores do seu grupo para descobrir como estão e o que eles precisam. Depois, com essas informações em mãos, passaremos ao coordenador do corpo de anciãos, que vai entrar em contato com o superintendente do circuito. E esse trabalho em equipe, que é feito de forma organizada, faz a diferença. Por exemplo, depois do incêndio, o superintendente de circuito da irmã Margaret ficou acordado por 36 horas. Ele precisou organizar o trabalho dos anciãos que estavam entrando em contato com mais de 450 irmãos que foram afetados e que precisavam de ajuda. Dessa maneira, todos os irmãos foram acolhidos, tiveram onde ficar e receberam o apoio e o encorajamento espiritual que precisavam. Continuando aqui a nossa consideração, chegamos ao parágrafo de número 10. Nesse parágrafo de número 10, a pergunta é: por que cuidar dos irmãos é algo tão importante para os anciãos? João 21,15, Jesus perguntou a Simão se ele o amava. Então ele pediu: alimente os meus cordeiros. Com esse texto em mente, a resposta a essa pergunta é: cuidar das necessidades espirituais e emocionais dos irmãos faz parte do trabalho dos anciãos. Daí, quando acontece um desastre, a primeira coisa que os anciãos precisam fazer é verificar a segurança, se eles têm alimentação, roupa e abrigo.
Mas depois disso, nos meses e dias à frente, os anciãos vão precisar apacentar ou dar ajuda emocional e espiritual para esses irmãos. O parágrafo cita o exemplo de Harold, que é um irmão que serve numa comissão de filial e conhece muitos irmãos que passaram por um desastre. E aí o comentário dele é muito interessante, pois ele disse que leva tempo para que as pessoas se recuperem. Aos poucos elas vão retomando a vida, mas a saudade de alguém que morreu, um objeto que a família tinha e que foi perdido, como por exemplo uns meios de transporte como carros, motos ou até mesmo um imóvel, ou o trauma de ter quase morrido, são sentimentos que continuarão na mente de cada uma das pessoas que foram afetadas. Então, são esses sentimentos que fazem com que a dor ressurja. E é nessa hora que os anciãos darão o apoio emocional e espiritual que os irmãos precisarão. Agora, no parágrafo 11, a pergunta é: de que ajudas uma família precisa depois que passa por um desastre? Com base em Romanos 12:15, que em resumo diz: chorem com os que choram. Então, uma família talvez precise que os irmãos consolem e que lembrem que eles são muito amados por Jeová e por sua organização. Além disso, os anciãos precisam se certificar em ajudar que as famílias continuem a ter uma rotina espiritual, o que envolve oração, o estudo diário da Bíblia, ir e participar nas reuniões e também no serviço de pregação. Quando as pessoas mantêm uma atividade espiritual, mantêm a sua rotina espiritual, elas conseguem ter paz. Além disso, aqueles que são pais precisam consolar os filhos. Os anciãos podem ajudar os filhos a se concentrar naquilo que não pode ser perdido em um desastre. Também devem lembrar aos filhos que Jeová sempre vai estar ao nosso lado e que nunca vai nos abandonar, independente de que situação estejamos enfrentando. Agora, no parágrafo 12, teremos a seguinte pergunta: o que podemos fazer para ajudar em um desastre? O subtítulo: o que todos nós podemos fazer. A primeira coisa é nos colocarmos à disposição. Por exemplo, podemos perguntar para os anciãos como e o que podemos fazer para ajudar. Talvez possa oferecer hospedagem para aqueles que tiveram que deixar a sua casa por uma situação alheia à sua vontade, ou para voluntários da construção que virão participar na reconstrução dos salões do reino ou da casa dos irmãos. Além disso, você também pode distribuir alimentos e outras coisas necessárias para os publicadores, como por exemplo roupas e até mesmo publicações impressas como a Bíblia, uma vez que, dependendo de que situação possa acontecer, os itens eletrônicos não funcionarão mais. Mas e caso a nossa situação esteja tão ruim que talvez a gente não consiga oferecer essas ajudas? Nós podemos orar por aqueles que foram afetados. E uma segunda maneira que podemos fazer é apoiar a ajuda humanitária com os nossos donativos para a obra mundial. Se fizermos isso, estaremos contribuindo para ajudar a manter a felicidade e estabilizar os irmãos que são afetados por desastres naturais. Então,
já vimos duas maneiras específicas ou duas situações específicas em que podemos ajudar quando enfrentamos um desastre natural e também quando enfrentamos uma doença ou um surto de doenças. Antes de passarmos para a terceira fonte ou a terceira maneira específica que podemos ajudar, nós temos uma gravura para ser analisada. E aqui nós vemos uma família de irmãos que está prestando ajuda. Elas se colocaram à disposição dos anciãos, perguntaram como poderiam ajudar e depois, com essas informações, deram ajuda a essa mãe com o seu filho que tiveram de deixar a sua casa por causa de um desastre natural. E perceba como todos os envolvidos apresentam felicidade. Sim, as palavras de Jesus, que há mais felicidade em dar do que em receber, se tornam reais quando nos colocamos à disposição para ajudar nossos irmãos que enfrentam desastres naturais. Agora sim, vamos para o terceiro subtítulo desse estudo: Ajude os irmãos durante perseguição. O parágrafo 13 pergunta: Que desafios os irmãos enfrentam onde nossa obra é proscrita? Bom, os irmãos passam por problemas econômicos, doenças e perseguição. Mas essas coisas acontecem com todos nós em qualquer parte do mundo. Então, além de enfrentar os problemas normais do dia a dia, esses irmãos não conseguem visitar os irmãos e ser uma fonte de encorajamento para eles. Os anciãos nesses lugares talvez não consigam fazer visitas. Foi isso que aconteceu com Andrei, que foi mencionado no artigo anterior. Uma irmã do seu grupo de campo estava com muitos problemas financeiros e, para piorar, ela sofreu com um acidente. E por causa disso, ela precisou passar por várias cirurgias até corrigir o problema. Apesar da perseguição e da pandemia, Jeová estava vendo a situação da irmã e motivou os irmãos a fazer tudo o que podiam para ajudá-la. Então, quais são os desafios? Além de todos os problemas que nós já enfrentamos em nosso dia a dia, quando estamos em um país em que a obra é proscrita, não conseguimos manter contato direto com os nossos irmãos e manter as nossas atividades, como ir às reuniões, à pregação e estar presentes no Salão do Reino. Agora, no parágrafo 14, o que os anciãos podem fazer? Que exemplo os anciãos podem dar para os irmãos da congregação? Continuando a analisar o que Andrei fez, ele orou e fez o que estava ao seu alcance. Qual foi a resposta de Jeová? Bom, ele usou vários irmãos da congregação que tinham mais condições de ajudar aquela irmã. Alguns a levaram para fazer consultas médicas e ainda outros ofereceram dinheiro para ajudá-la. Com certeza, Jeová motivou esses irmãos a ajudar como podiam e abençoou a união e a coragem deles. Por isso, se a obra estiver proscrita ou proibida em seu país, os anciãos são incentivados a delegar responsabilidades, pois assim permitem que mais irmãos participem no auxílio e na ajuda daqueles que estão precisando. E o mais importante, devemos confiar em Jeová. Ele vai ajudar a cada um de nós a cuidar dos irmãos da congregação.
No parágrafo 15, veremos agora o que todos nós podemos fazer para ajudar nossos irmãos durante a perseguição. Como podemos manter a união quando nossa obra está proibida? Com a nossa obra proibida, não poderemos nos reunir nos salões do reino, em salões de assembleia, juntos com a congregação como fazíamos anteriormente. Então, talvez tenhamos que nos reunir com os nossos irmãos do grupo de campo. Por isso, é agora mais importante do que nunca nos tornar amigos e manter a paz com os irmãos. Devemos nos lembrar que o nosso inimigo e a nossa luta é contra Satanás, o diabo e seus demônios, e não contra os nossos irmãos. Por isso, o conselho de Provérbios 19:11 se aplica perfeitamente a essa situação. O texto nos diz que a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte passar a ofensa. Portanto, à base desse texto, é interessante que nós não esperemos perfeição de nossos irmãos. Afinal, assim como eu e você que está nos assistindo nessa consideração, somos imperfeitos e apesar de termos boas qualidades, temos também defeitos. Além disso, se tivermos algum problema com alguém na congregação, precisamos resolver logo essas diferenças. E como podemos fazer isso? Por tomar a iniciativa em ajudar outros. Quando fazemos isso, todos ficam ainda mais unidos e nos sentimos no meio de uma família. No parágrafo de número 16, continuamos aqui a considerar. O parágrafo 16 pergunta o seguinte: de acordo com Colossenses 4, 3 e 18, como podemos ajudar os irmãos que sofrem perseguição? Bom, muitos de nossos irmãos servem a Jeová apesar da perseguição do governo e acabam até mesmo perdendo a sua liberdade, sofrendo com prisões e não poder se deslocar mais. O que nós podemos fazer por esses irmãos, uma vez que talvez não possamos ir até a casa deles? Podemos orar por eles, por suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudar esses irmãos em sentido físico, espiritual e jurídico. Inclusive, no site jw.org, nós temos o nome dos irmãos e podemos ser ainda mais específicos em nossas orações por mencionar o nome deles e de suas famílias. Jeová, o Deus ouvinte de orações, entenderá, ainda que a nossa pronúncia do nome desses irmãos não seja a correta. O fato é, nunca se esqueça de que as orações que fazemos podem ser a diferença para esses irmãos. Aqui agora chegamos então ao parágrafo de número 16, ou melhor dizendo, o parágrafo de número 17, que conta até mesmo com uma gravura. No parágrafo 17, a pergunta que temos é: como você pode se preparar desde já para a perseguição? O parágrafo diz o que nós não devemos fazer e o que nós podemos fazer. O que não devemos: ficar imaginando todas as coisas ruins que podem acontecer, como ser preso, perder a nossa liberdade ou algum tipo de atentado contra a nossa família, os nossos irmãos. Ao invés disso, devemos usar o tempo que temos para fortalecer a nossa amizade com Jeová e a amizade de nossa família com Deus. Quando ficarmos ansiosos, devemos abrir o nosso coração a Jeová. Em família, podemos conversar sobre os muitos motivos que vocês têm
para confiar em Jeová. Parem e medite em como Jeová já o ajudou durante a sua trajetória como cristão a enfrentar situações difíceis na vida, desde quando você começou a estudar a Bíblia até os dias atuais. Porque assim como acontece em um desastre, a nossa confiança em Jeová e a uma boa preparação com antecedência vão dar à nossa família paz e coragem. E é exatamente isso que vemos na gravura. Vemos aqui uma família usando a sua noite de adoração em família para se preparar para a perseguição. Vemos aqui um pai e uma mãe treinando os seus filhos sobre como Jeová continua a nos ajudar. Lá ao fundo, nós vemos que para isso eles estão usando um exemplo de um vídeo recente, talvez do profeta Daniel. Quando nós usamos todos os recursos para fortalecer a fé de nossa família, antes que a perseguição aconteça, vamos conseguir manter a paz e a união, e além disso, teremos a alegria de estar preparados para continuar servindo a Jeová. Considerados o parágrafo 17 e também a imagem que aparece, chegamos ao parágrafo de número 18, que é o último desse vídeo. A pergunta é: o que podemos esperar para o futuro? Nós sabemos, queridos irmãos, que enquanto estivermos debaixo desse sistema, nós vamos enfrentar doenças, desastres naturais ou a perseguição. Mas Jeová, ele usa atualmente os anciãos que trabalham muito para nos pastorear. E ele também dá a cada um de nós a oportunidade de ajudarmos uns aos outros. Então, a paz que vem de Jeová nos ajuda a enfrentar com coragem os desafios que enfrentamos hoje. Mas muito em breve, todos nós enfrentaremos a grande tribulação, que são dificuldades ainda maiores. Quando isso acontecer, nós vamos precisar manter a nossa paz e ajudar outros a também fazer o mesmo. Mas depois da grande tribulação, queridos irmãos, todas as dificuldades que enfrentamos hoje terão sido coisas do passado. Por quê? Porque teremos aquilo que Jeová sempre quis para nós: paz perfeita e eterna entre humanos e animais. Não apenas uma paz que é um sentimento que Jeová nos dá, mas sim uma paz mundial que será sentida e vista por todos aqueles que continuarem obedecendo a Jeová agora e não desistirem ao passarem por diversas dificuldades, como doenças, desastres naturais e perseguição. Esteja decidido a continuar colocando Jeová em primeiro lugar e tenha a paz de Deus não só agora, mas também no futuro, a vida eterna. Queridos amigos, aqui chegamos ao final da nossa consideração para a reunião desse fim de semana, de 20 a 26 de fevereiro. Esperamos de coração que estes comentários bem preparados os ajudem e os fortaleçam em sua fé para continuarem a servir a Jeová. Se esse vídeo ajudou você, pedimos que deixe um like e compartilhe ele com outras pessoas. Aqui na descrição nós deixaremos um outro vídeo que já fizemos com a parte 1 dessa consideração. Então, sugerimos que, após terminarmos essa consideração, você assista essa primeira parte. Então,
Que Jeová continue abençoando cada um de vocês, queridos amigos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tenham todos uma ótima semana e bênçãos de Jeová.